Bom, pessoal, meu nome é Carla Guimarães e nós vamos transmitir um trecho da palestra dada momento de aplausos aqui. Uma palestra dada aqui na Universidade Católica de Pernambuco, que se chama Democracia em Risco, e nós vamos estar transmitindo aqui para vocês um trecho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Confesso que não é com muita alegria que nós os recebemos aqui hoje, porque as questões que precisamos enfrentar na noite de hoje, elas são um tanto difíceis, né? Até tenebrosas, eu diria, mas os recebo com muita esperança, e esperando que a discussão que venhamos travar aqui possa servir para que nos animemos para o enfrentamento desse cenário tão desafiador, né? Porque direitos são postos em xeque, né? Ou seja, um cenário de muito retrocesso que vem sendo desenhado desde que o golpe do ano passado foi consolidado, e a cada dia escutamos justamente isso, né? Uma etapa, um momento, né? Porque tudo isso que a gente termina assistindo no noticiário decorre, né, desse processo, desse cenário de adversidade, ou seja, o golpe que foi instalado no país, né, retirar uma presidenta eleita sem motivo efetivo, foi feito para que direitos, para que as diferenças, o respeito às diferenças, um projeto de emancipação terminasse interrompido. Então, é nesse sentido que o curso de especialização em ciência política procura, na noite de hoje, oferecer um espaço, um momento de discussão, tá? E que, a partir daqui e também a partir de outras experiências que todos nós venhamos a participar, possamos, né, fazer a opção pelo conhecimento e não pela crença, né? Para lembrar um texto já antigo de um camarada chamado Bico Parekh, quando ele insistia de que há um perigo muito grande quando a política vai na direção da crença e não na direção do conhecimento, né? Claro que nós sabemos que já com conhecimento não é fácil, né? Porque a dona nos lembrava isso, não é, Tadeu? O conhecimento pode mistificar também. Agora, se o próprio conhecimento já permite isso, imagine se nos deixarmos levar simplesmente pela crença, né? E isso não é irreal. Vivenciamos todos os dias, basta notar as notícias que correram na última semana em função daquele episódio terrível ocorrido lá nos Estados Unidos, e quando as pessoas se deixam tomar por crenças, né? Assim, confundindo fatos, né? Processos históricos em nome de um imaginário que é criado. Estou me referindo, evidentemente, à ideia de que o nazismo ou foi uma criação das forças de emancipação, né? O nazismo provinha da esquerda. Então, que saibamos aproveitar a noite de hoje. O debate está pensado da seguinte maneira. Inicialmente, o Eduardo Guimarães vai fazer uma exposição, tá, em torno dessa questão dos riscos à democracia no tempo de hoje. Em seguida, os componentes da mesa vão
fazer algumas considerações, apreciações e também provocá-lo a partir daquilo mesmo que você venha a expor. No terceiro momento, a palavra será franqueada para todos nós que estamos aqui na noite de hoje, ok? Então, mais uma vez, bem-vindos e muita coragem para enfrentar os desafios do mundo de hoje. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os participantes da mesa e dizer da minha satisfação de estar diante de uma plateia de jovens que eu acredito que é isso que o país está precisando hoje, de envolver a juventude, que são aqueles que vão continuar quando nós não pudermos continuar. Então eu os cumprimento por estarem aqui, para presenciar, para participar, para assimilar e para contribuir com um tema tão árido como a democracia em risco. E eu dizia lá fora a um jornalista que me entrevistava que, lamentavelmente, o Brasil, o tema democracia em risco, ele acabou ficando vencido, ultrapassado, porque risco ele existe antes de uma coisa ruim acontecer. E essa coisa ruim já aconteceu, infelizmente. O Brasil sofreu um golpe parlamentar, eu acho que isso ficou muito claro. É um golpe. Na verdade, a adjetivação do golpe, não é? Essa adjetivação, golpe parlamentar, golpe militar, é golpe. Ou seja, a democracia, ela é violada e alguém toma o poder pela força de uma situação como a que existe hoje, que permite inventar uma farsa e depois ignorar 54 milhões de votos, é uma enormidade, né? Ou pela força das armas, como foi em 1964. Nas duas oportunidades, pessoal, eu estou chegando aí, estou terminando a 6ª década de vida. Eu era um garotinho quando deram um golpe militar no Brasil. Eu cresci numa ditadura e eu vivo dizendo que eu tenho medo de terminar meus dias numa ditadura, que é muito injusto, né? É muito injusto você, e muito doloroso, depois de tudo que o Brasil passou meio século atrás, passar por tudo isso de novo, porque a ditadura, o golpe de 64, a ditadura militar, ela veio para tirar do pobre e dar para o rico. Em suma, era isso. Ninguém acreditava que havia uma ameaça de transformar o Brasil em Cuba. As reformas do Jango Goulart, apesar do que diz a direita, eram reformas light, né? Era light. Não tinha nada de expropriar propriedade privada, não havia nada disso. Era uma reforma agrária que todos os países fizeram, coisas assim. Então, na verdade, aquele golpe, ele produziu a maior concentração de renda da história, professor Manuel, num período mais curto, foi o período mais curto que houve uma concentração de renda tão intensa. O índice de Gini, eu andei me debruçando sobre esses dados, em 1961, foi o último dado que eu encontrei, era 0,50 alguma coisa, aquele índice de Gini, que mede a concentração de renda. Era 0,50 alguma coisa. Vocês sabem que quanto mais próximo de 1, maior a concentração de renda. Ao fim da ditadura, em 1985, ele tinha ido para mais de 0,64. Foi uma coisa brutal. Um empobrecimento acelerado e brutal das classes populares e um enriquecimento brutal de uma elite microscópica, uma elite regional, né? Tem esse componente,
étnica e de classe. Então, isso é o mais duro nesse tipo de processo, que ele está se reproduzindo agora, como? Através de reforma trabalhista, que cria uma excrescência chamada a prevalência do acordado sobre o legislado. Então, o patrão chega para você e fala: olha, você precisa abrir mão desse, daquele direito, não tem que mandar embora, eu estou pobre, a situação está ruim. Quer? Não, o senhor quer ou não quer? Se não quiser, tchau. Né? Vamos dividir as suas férias em não sei quantas vezes. Se você for abrir uma reclamação trabalhista ao sair da empresa, eu quero fazer uma pergunta, eu vou pedir a colaboração da plateia. Quem já moveu uma ação trabalhista aqui? Levanta a mão, por favor. Olha, até que é pouca gente, ainda bem. Mas é que no período do qual nós estamos saindo, contei aqui uma meia dúzia de pessoas, do período do qual nós estamos saindo, os empregadores tomavam muito cuidado, porque dizia-se que o empregado ele tinha uma força para entrar com a ação. E é assim que tem que ser. Porque o empregado, o cidadão que não tem poder econômico, ele não tem nada, compra o poderoso patrão. Então tem que ser assim. Por isso tem pouca gente. Se eu fizesse essa pergunta uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu acredito que metade da plateia levantava a mão. Né? Então, o que acontece aqui é que na nova legislação trabalhista que eles conseguiram aprovar, se você processar o patrão, primeiro que você vai ter que pagar o advogado. Não tem aquele negócio de pro bono, de você fazer e depois acertar, porque era tudo rápido, né? O processo era rápido e tal. E outra coisa, se você perder a ação, você tem que pagar o advogado do patrão, que é a chamada sucumbência. Não durma-se com barulho desse, né, minha gente? Isso é uma das desgraças que estão acontecendo no Brasil. Você vem depois uma reforma da Previdência, que basicamente ela vai fazer com que você só consiga se aposentar depois de morto, né, ou às portas da morte. E você tem a terceirização, que é um sistema extremamente precário. Quem trabalha ou já trabalhou ou conhece alguém que trabalha terceirizado sabe como é precário esse sistema de contratação. E a gente já tem notícia aí de um recrudescimento brutal da concentração de renda, um aumento já preocupante da pobreza, um aumento já preocupante da miséria. Então, é o que eu digo. Qual é a diferença do que está acontecendo agora do que aconteceu 50 anos atrás? Então, o que eu digo para vocês, também a democracia em risco, ela estava antes do golpe acontecer. Depois que o golpe já aconteceu, a situação que vige hoje no Brasil é que a lei não está valendo da mesma forma para todos. Isso, na minha opinião, os colegas vão dizer aqui depois o que é que eles pensam disso, mas na minha visão, o que também caracteriza uma ditadura é o quê? É a lei não valer para todos da mesma forma. Então você tira uma presidente eleita com 54 milhões de votos, independentemente de quem gosta, de quem não gosta do PT, poderia ser quem fosse o presidente. Se tirasse o Fernando Henrique Cardoso do poder dessa forma, eu iria protestar. Tiraram o presidente. Qual é o argumento? Eu costumo perguntar para o motorista de táxi, para a caixa de supermercado, para o médico, para o engenheiro, para todos que eu posso, eu pergunto: por que tiraram a Dilma Rousseff do cargo? Ah, foi aquela coisa de roubalheira, né? Eu falo: não foi não. Foi roubalheira não. Como foi roubalheira? Foi roubalheira. Ela foi tirada do poder por acusação de ter
feito empréstimos para programas sociais, Bolsa Família, aposentadoria. Esse foi o crime da Dilma Rousseff. Então, ela saiu por isso. Aí você tem um outro presidente que sucede a Dilma Rousseff e que aí aparece um áudio em que ele fala sobre obstruir a justiça, interferir com juízes, pagar propina para um sujeito que está preso. Aquele horror todo que vocês viram naquele áudio, tem foto do cara carregando a mala para ele. Aí não acontece nada. Ou seja, a lei, as instituições não funcionaram da mesma forma para uns e para outros. Eu chamo isso de ditadura. Eu chamo isso de ditadura. Porque ditadura é quando a lei não vale para mim e para você da mesma forma. Para mim ela é mais branda, para você ela é mais severa. Ou para você ela é uma mãe, para mim é uma madrasta. Então a lei tem que ser igual para todos. As instituições elas têm que funcionar dentro daqueles cânones sempre, não pode ser de ocasião. E isso não está acontecendo. Então a democracia já não existe. Eu venho de uma cidade na qual o prefeito, a questão de algumas semanas, mandou demolir alguns imóveis numa região de usuários de crack com gente dentro. Isso não é coisa de ditadura, gente? Os mendigos dormindo nas ruas, eles enxotam. Em São Paulo, infelizmente, não é agradável aqui como Salvador, como Recife, né? Eles esguicham os mendigos com jato d'água às 5 da manhã. 5 da manhã no inverno está fazendo 10 graus. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Agora, esses dias, ele baixou uma norma lá que marca a criança com a caneta na mão para não repetir a merenda. Você tem no Rio de Janeiro o Rafael Braga preso há 2 anos porque acharam pinho-sol com ele numa manifestação. Você tem uma médica que se recusa a atender uma criança porque ela é filha de alguém que tem uma ideologia que ela não tolera. As pessoas são atacadas, agredidas na rua, agredidas mesmo. Em São Paulo chega a acontecer agressão por causa da sua opinião política. E eu não estou falando de políticos do PT, não. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quem mora no Nordeste, que é uma região mais humanizada, eu acho que as pessoas do Nordeste, eu sempre digo, são mais humanas, são mais alegres e tal. A região onde eu vivo está muito difícil. Se eu vestir uma camisa vermelha e atravessar a Avenida Paulista, dificilmente eu não fosse agredido, pelo menos verbalmente, no meio do trajeto. Isso eu garanto para vocês. Eu convido qualquer um que tiver coragem a fazer a prova. Então, esse processo, eu tenho lido muito sobre a ascensão do fascismo na Alemanha dos anos 1920 e 1930. Documentário, livro, eu tenho me informado porque vi muita gente dizendo e comecei a ler, a me informar, e quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo sobre aquele processo, a gente relembra aquele processo, a gente olha para aquele processo, a gente vê coincidências assustadoras hoje no Brasil. Na minha opinião, há uma ascensão fascista no nosso país. E, por último, eu vou chegar no caso que ocorreu comigo em 23 de março desse ano. Na verdade, tudo começou em fevereiro. Eu não sei se todos aqui me conhecem, mas eu sou um blogueiro, eu sou um sujeito independente, eu não sou ligado a nenhum grupo político, a nenhum governo. Aliás, se fosse, eu não estava aqui falando com vocês. Eu acho que eu estava vendo o sol nascer quadrado, para falar a verdade. Entendeu? Então, só que eu tenho a minha opinião política que eu divulgo nos
site que eu edito, o Blog da Cidadania. E eu me considero um homem de esquerda. Essas são as minhas opiniões. Em fevereiro de 2016, eu recebi de uma fonte um furo irresistível. Qual era o furo? O ex-presidente Lula, ele ia ser alvo da 24ª fase da Operação Lava Jato. E essa pessoa, que todos que conhecem o meu caso devem ter visto, o Jornal Nacional levou o meu caso uma meia dúzia de vezes. Essa pessoa, ele namorava uma senhora que trabalhava na Receita lá de Curitiba, e ela recebeu o pedido de quebra de sigilo fiscal, bancário e tal do ex-presidente Lula, de mais 40 empresas ou pessoas ligadas a ele. Foi-me passado esse documento, assinado pelo Sérgio Moro, por telefone, com o nome os 40 nomes, inclusive com o número da decisão, com tudo. Se eu não tivesse divulgado esses dados, tivesse passado a mão no telefone e ligado para o Instituto Lula e falado, olha, eu estou com o documento assim, 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 vocês vão ter tal, nada teria acontecido comigo, vocês entendem? Ninguém ia ficar sabendo. Seria bom para o Lula, talvez fosse bom para mim, porque eu não teria sido alvo do arbítrio que eu vou relatar e fazer um pequeno comentário e depois passar a bola. Eu publiquei tudo isso, por quê? Porque eu faço jornalismo naquele site. E eu duvido que qualquer jornalista resistiria a uma coisa dessa. Foi o furo do ano. Porque em seguida o Lula foi conduzido coercitivamente, na data, exatamente na data que eu disse que ia acontecer, teve a casa dele vasculhada, aconteceu tudo aquilo. Então eu divulguei, eu fiz o que qualquer jornalista faria. E eles iniciaram uma investigação contra mim e, ao mesmo tempo, isso aconteceu, também no meu entender, não só pela questão de divulgar, porque eles dizem que ao publicar aquilo ali, eu avisei o Lula e o Lula destruiu provas. Sendo que não existe possibilidade, gente, de destruir provas de quebra de sigilo bancário. Porque a quebra de sigilo bancário é para o passado. Ele teria que voltar no tempo para apagar os dados que estão na quebra de sigilo dele. Entendeu? É uma batatada. O que acontece é que, em 2014, o Sérgio Moro, ele mandou prender uma pessoa, a irmã da esposa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Porque ele confundiu uma com a outra. Ela estaria fazendo um depósito ilícito para ele, para o marido, para o cunhado no caixa eletrônico, e se fosse ela, ele a enquadrava numa determinada situação, mandou prender a mulher era sindicalista, ela estava no exterior, e quando ela ficou sabendo que a sua prisão foi decretada, ela retornou ao Brasil, apareceu no Jornal Nacional algemada, com aquele japonês da Polícia Federal do lado, né? E a mulher passou uma semana, a vida dessa mulher, eu posso dizer, porque aquilo que o Sérgio Moro fez comigo atrapalhou tudo, acabou com o meu negócio. Eu tenho um escritório de representação de comércio exterior, tal, trabalho com exportação, tive problemas com os meus clientes, tal, por causa da minha exposição. Então essa mulher teve vida profissional, vida social, sabe, destruída por aparecer algemado. Imagina, se aparecerem algemados no Jornal Nacional. O que significa isso para uma pessoa? Aí depois a Folha de São Paulo faz um estudo, contrata uma empresa de identificação facial, e o Sérgio Moro, que disse que prendeu a mulher porque tinha certeza que era ela, a Folha de São Paulo publica que a empresa que faz o estudo
de identificação facial, descobriu que não era a mesma pessoa. Então essa mulher foi presa injustamente, passou por tudo isso à toa. O que eu fiz? Eu, em nome do Estado de Direito, eu representei o Conselho Nacional de Justiça contra o Sérgio Moro. 2 meses depois, eu fiz um comentário no Twitter. O Conselho Nacional de Justiça sentou em cima do processo, nem julgou. Mas 2 meses depois eu fiz um comentário assim no Twitter, que a forma como o Sérgio Moro estava conduzindo a Lava Jato ia custar o seu emprego e a sua vida. Mas eu falava me dirigindo ao leitor. Evidentemente que eu não sou louco de ameaçar um juiz federal, tá certo? Que anda com um pequeno exército com ele. Mas o Sérgio Moro me denunciou por ameaça, me moveu uma ação criminal contra mim, ele mesmo, pessoalmente, 2 meses depois de eu ter o denunciado ao Conselho Nacional de Justiça. Então veio tudo ao mesmo tempo. No fim de fevereiro deste ano, veio a intimação para ir depor na Polícia Federal por ameaçar um juiz federal, e menos de 1 mês depois, eram 6 horas da manhã, eu moro ali na extremidade sul da Avenida Paulista, começaram a esmurrar a minha porta do meu apartamento, e eu tenho uma filha especial, que ela tem home care na minha casa, uma criança doente, sabe? Então ela tem balão de oxigênio, tem tudo ali. A minha casa é um hospital. Invadiram a minha casa, reviraram tudo, sabe, que nem coisa de filme mesmo. Abre gaveta, puxa, tira tudo para fora, sabe, vasculha tudo. A minha mulher de camisola, assim, roupa íntima. Olha, deixa eu me trocar. Não, você fica aí. De arma na mão. E em seguida eles me obrigam a desbloquear meu celular, meu computador, confiscam tudo, confiscam até o celular da minha mulher e me levam à força. Claro que não houve resistência e tal, mas eu fui contra a minha vontade. Ninguém, não tem nada para fazer, vou depor na Polícia Federal. Não é isso, eu não queria ir, eu fui porque fui obrigado a ir. Começaram o interrogatório sem a presença do meu advogado. Sem a presença do meu advogado. Isso é totalmente ilegal. Nós temos aqui um professor que ele pode falar do absurdo que é isso. Isso é coisa de ditadura. E aí o processo caminha assim, e eu consegui, através do absurdo que é o sujeito que está me processando por tê-lo ameaçado, seu juiz que vai me julgar, ele teve bom senso, porque se ele não tivesse bom senso ele ia perder, porque eu ia ao STF. E se declarou suspeito para me julgar. Agora o caso está meio parado, porque eles também não estão... Um jornalista, amigo nosso ali, um grande jornalista, ele falou o seguinte, escreveu o seguinte sobre esse caso, que não só a Lava Jato, né, esse estado policial atravessou o Rubicão, porque enquanto eles estão prendendo as pessoas sem prova e preventivamente sob delação, porque é assim, olha, eu falo, olha, o professor Afonso bateu a carteira de alguém aqui e tal, você vem e prende o professor Afonso porque eu acusei, mas qual é a prova? Não, eles vão e prendem. Tudo bem. Tudo bem não. Enquanto eles fazem isso, ainda houve uma delação, alguma coisa. Agora, quando eles começam a prender as pessoas por aquilo que elas dizem, e pensam, e escrevem, aí é ditadura. Então é isso que eu quero concluir aqui, essa fase inicial aqui, dizer para vocês o seguinte, a democracia não está mais em risco, ela estava em risco antes do golpe. Agora a democracia, ela está sendo reiteradamente pisoteada e, na verdade, a democracia está em lugar oculto e não sabido. A democracia sumiu. Nós temos que encontrá-la e temos que reinstalá-la no nosso país. Nós temos que redemocratizar o Brasil
pela segunda vez em menos de um século. Esse é o problema que se descortina diante de nós nesta noite. Obrigado, pessoal.